pra galera o que seria o City Tube da bike. Eu acho que, assim, na bike de triatlon, para quem tá indo para bike de triatlon, primeira bike de triatlon, acho que é muito interessante. Acho que é muito interessante a parte do cockpit, tá? Por quê? Porque tem vários modelos e a sugestão para quem está indo pela primeira vez para uma bike de triatlon é pegar um cockpit. O que seria cockpit? Cockpit é toda a parte da frente, então que envolve guidão, a extensão, o pad, o clipe, toda essa parte. Então o que eu recomendo? Primeira bike de triatlon, pega uma que seja simples. Para quê? Para que tenha ajustes fáceis. Então o Rafael sabe bem disso, é mecânico, mexe com bike. Engessadas que a gente fala, né? Tem umas bicicletas que chegam, você não... A gente se refere àquelas bikes engessadas, né? Que é, monta um cockpit e você já nitidamente vê a diferença de altura da frente para o cilindro tá lá embaixo, mas você não consegue subir. Existem alguns modelos no mercado que é... Então você já vê, às vezes, até atletas iniciantes, você já vê na hora e fala, cara, isso aqui não vai dar certo. Aí larga na mão do Bruno, não tem muito o que fazer, porque às vezes já teve casos de mandar fazer peças, né? Fazer impressora 3D ou então em torno, alguma coisa, para conseguir estar mexendo na frente da bicicleta, o que não seria o ideal, né? Então isso aí, por isso que é importante, você tá procurando uma bicicleta para comprar, sempre ter a orientação do mecânico ou do bike fit antes de comprar a bicicleta, para saber se aquele modelo vai dar certo para você. Porque a gente já consegue, a gente já conhece as bikes do mercado, a gente já tem noção mais ou menos do que se encaixaria, né? E já tem muitos casos que a gente já indica para o cliente, fala, cara, não compra, não vá, porque essa bike para você vai ser problema. E isso é importância. E até mesmo aqui, né, Brunão? Você vai mostrar pra galera depois. Então, essa parte de baixo aqui, tem bike que tem ali a mesa, né? Que você pode avançar, jogar pra frente ou pra trás. E a parte também do... a espiga, né? Pode trocar, né? Pode falar mais, você que tem mais propriedade. Então, não sei se o vídeo consegue pegar aqui. A gente vê que a mesa e o guidão é uma peça só. Isso aqui é tudo integrado. Então, se a gente pega uma bike mais simples... essas duas peças elas são separadas. Então, no caso de o atleta precisar estar um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais recuado, ou mesmo para cima, para baixo, a gente tem opção. No caso aqui, não. Então, esse é o tipo de frente é recomendado para o atleta que já se conhece na bike, já tem uma noção de tamanho de bike, do que ele precisa, como ele se posiciona na bike, e aí sim ele vai para uma bike assim. No contrário, está iniciando... O melhor é uma bike mais simples, porque se a gente precisar trocar, é uma coisa mais fácil de fazer. E até porque o investimento não é bem assim, né? Pega uma bike, vou trocar ela de novo daqui a pouco, né? Então é um investimento caro. E por isso que o Bruno criou agora o produto dele lá, que é o pré-fit, né, Bruno? Exato. Então eu tenho o chamado pré-fit ou pré-bike fit, né? Que é para as pessoas que estão iniciando no triatlon ou estão indo trocar de bike. O que ele consiste? A gente faz as medidas corporais para identificar o que o atleta precisa ali, tamanho de perna, tamanho de braço, tronco, e o que ele está buscando. O que ele já pedalou e o que ele está buscando. Com esses dois fatores, a gente consegue ter clareza do que ele precisa. Então, questão de tamanho, eu sempre digo, qualquer pessoa a gente consegue colocar em mais de um tamanho de bike. Então, dependendo do objetivo dela, é que a gente vai ter clareza de qual o tamanho melhor. Mas um atleta, por exemplo, no meu caso, eu consigo me ajustar numa bike 54, 56, 58. O que vai definir é o que eu estou buscando em cima da bike. Então, esse serviço é excelente para quem está começando a modalidade ou para quem está buscando trocar de bike e quer uma informação clara do que precisa. E vocês realizam cursos de monte e desmonte das bikes, Bruno? Também. Principalmente para viagem, né? E as bikes de triatlon têm essa situação de ser um pouquinho mais complicadas. Então, eu tenho o serviço de monte e desmonte para o atleta que quer ser independente. Que quer desmontar a bike dele aqui, quer chegar lá, montar a bike. É claro que se houver a possibilidade, melhor passar pelo mecânico para não ter dúvida. Mas se ele quer fazer ser independente, a gente tem esse serviço também. Recebi alguns relatos pelo nosso Instagram, @programa Pisa Mais, sobre dores no pescoço e dores no trapézio principalmente. Quais são os motivos, Ramon, Bruno e Rafael, quando a pessoa sente dor, principalmente no pescoço?
Para deixar mais legal ainda a explicação, eu vou subir na bike e o Rafa vai me dar um suporte aqui. E a gente vai explicando, o Bruno vai segurando o microfone, a gente vai explicando e falando. Então, primeiro é tudo uma questão de adaptação, né? Então, entender a bicicleta, igual vocês forem notar aqui, ó, a minha bike, o cilindro tá bem mais alto com relação à frente da bike. Então, eu vou ficar bem mais aero na bicicleta. E isso, consequentemente, vai exigir muito mais do meu pescoço e ombro. Vou sentar aqui na bike pra galera entender melhor. Geralmente, dor no pescoço, trapézio. Uma das causas pode ser tensão. Então, é normal quando você vai para a rua, para a estrada, a tensão para pedalar na rua. E o segundo fator é o seguinte: a bike de triatlon realmente ela exige. Porque a nossa posição natural é essa aqui. Quando a gente abaixa, precisa olhar para frente. Por segurança, né? Exato. O nosso pescoço ele faz uma inclinação que não é natural. Então gera uma certa tensão. Então, conforme a bike mais baixa, possivelmente gera mais tensão. O que pode acontecer também é você estar com o pescoço muito erguido quando está clipado. Tá? E aqui seria a pegada que a galera faz para tentar relaxar, né? Exato. Então é a pegada no guidão, que na bike de triatlon é um dos lugares que eu digo que é para evitar. Então, mão no guidão, para se hidratar, comer alguma coisa, fazer uma curva. Mas na bike de triatlon, o ideal tá sempre clipado. Até mostrando, tudo que vai pegar de resistência do ar aqui, aumenta muito mais nessa pegada aqui do que aqui embaixo. Né? Tem gente que compete só na posição de cima? Olha, você pega um triatleta profissional que ele tá bem estruturado, ele vai ficar, não 100%, porque você tem algumas curvas, tem situações que precisa sair do clipe, mas ele vai ficar grande parte da prova, da etapa de ciclismo, clipado. E o iniciante? O iniciante, quando ele passa comigo, a ideia é essa, que ele fique o máximo de tempo. Por isso que a prioridade inicial é conforto, para depois começar a pensar em performance. Então não adianta nada. Ele está numa posição muito baixa e não conseguir sustentar por toda a etapa. Tem uma participação ali da Amanda Castro. Vou fazer meu primeiro 70.3 Road. Me sinto muito confortável em distâncias mais longas, 3-4 horas na bike. Vale a pena colocar um clipe simulando uma contrarrelógio? Eu não vejo necessidade, sendo bem sincero, né? Na road, eu não vejo necessidade. Lógico. Os comandos, né? Ela vai perder os comandos da bicicleta, freio e transmissão. Ela não vai conseguir comandar por esse clipe, né? A road ela só vai te dar a opção dos STI. Trocando as marchas, freando, ela tá ali em cima. Cada vez que ela precisar fazer qualquer correção de cadência ou alguma eventual frenagem, que aqui também não tem frenagem, mas é uma coisa que já está mais perto, é mais fácil você sair do clipe da TT pro freio do que você tá numa road e entrar no STI de novo. Então, eu não acho seguro e nem um pouco prático também, né? Exatamente. Então, para quem não viu, eu vou dar um zoom lá, Andrés, para nós. Então, aqui na ponta do clipe estão meus trocadores de marcha, né? Então, ó, quando você está na posição, vem aqui, ó. Quando você está na posição clipado, você tem total controle sobre as marchas da tua bike. Então, você está ali trocando, reduzindo, aumentando, só vai sair da posição mesmo no caso de uma frenagem. Agora, na road, não tem nada aqui e é tudo exatamente nos pegadores. Então, assim, eu não vejo muito lucro. Bruno, você vê diferente do que a gente acha também? Não, parecido, só que a gente tem um ponto que é extremamente importante, a questão do selim, tá? O selim de ciclismo, o selim de triatlon, eles são totalmente diferentes. Então, não tem como a gente te colocar numa posição boa na postura de ciclismo e uma boa posição também no clipe, tá? Então, por isso que eu digo, a bike de triatlon, o ideal, a gente sempre busca estar clipado, porque o selim é para você estar avançado no clipe. A estrutura do selim é para isso. Já o selim de ciclismo é uma posição diferente. Então, eu digo que o clipe na bike road é uma etapa para você ir para a bike de triatlon. Então, você coloca, faz alguns treinos, vê se você tem condições de andar clipado, se você tem estrutura, se é possível fazer isso, e aí você sim investe numa bike triatlon. Agora, não tem como a gente te colocar numa boa posição na bike road e uma boa posição você clipado, tá? Principalmente por causa do selim. O selim, ele tem ajustes bem separados e a própria estrutura do selim, ele muda bastante para ciclismo e para triatlon.
Muito bem, vocês que mandam aí. Vocês querem voltar aqui para a posição inicial? Querem mostrar mais algum detalhe, Ramon? Vou mostrar, Rafa, vamos aproveitar aqui da galera que sempre fala das manutenções, né? Entender também. Minha bike tá fazendo aquele barulhinho, né? Crec, 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 quando tá pedalando, que é a corrente cruzando. Aquilo que eu digo, a questão de manutenção básica, eu acho que o mais importante é o atleta conhecer, em primeiro lugar, conhecer o equipamento. Isso é uma coisa que muita gente deixa de lado. Até é engraçado, é uma característica do triatleta, né? Você pega ali o pessoal de bike de estrada, o pessoal de mountain bike, eles conhecem a fundo o equipamento que eles têm, porque o foco deles é isso. O triatleta já não, o triatleta ele tá focado no treino, na suplementação, e a bicicleta para ele é só uma ferramenta. Então eu percebo que tem muita gente que não conhece o equipamento, então aí ele acaba pecando em pequenos detalhezinhos que podem estar aumentando a durabilidade, evitando problemas durante o treino e principalmente durante a prova, né? Que é a questão da limpeza e lubrificação da relação. Eu vejo muita gente negligenciando a questão de lubrificação. Né? Você tem que, primeiro, eu sempre recomendo os lubrificantes que a gente usa pela questão de autonomia, durabilidade que ele fica ali na corrente. Lubrificantes baratos, eles duram em média 30, 40, 50 quilômetros. E vocês fazem treinos longos, né? Então você imagina, você vai fazer um treino aí de 90, 100 quilômetros com lubrificante que a autonomia é 40, 50. Você na metade do treino você não tem mais lubrificação, então a relação está desgastando por completo. Então é importante você entender isso. Eu sempre recomendo na oficina, mas tem muita gente que às vezes acaba não levando isso e acaba deixando de lado. Pressão de pneu é uma coisa muito importante para ser feito, principalmente quando o pessoal vai para o litoral. Você sempre fazer a calibragem lá embaixo, né? Tem gente que calibra o pneu aqui em cima em Curitiba, desce, chega lá, dá uma diferença enorme de pressão. Então tem que calibrar sempre no lugar que você está antes de sair para pedalar, confere a calibragem do pneu. Outro detalhe importante que eu sempre passo para meus clientes antes de você sair para pedalar, aquele check-in básico. Então, primeiramente, lubrificação da corrente. Isso daí é o mais importante. Confere se a corrente está limpa, faz a lubrificação da corrente. Eu gosto de fazer, quer ver, segura o microfone para mim um pouco. O esquema da levanta e solta, tanto na frente quanto atrás. Se levanta, bate ela na frente, bate atrás. Você percebeu que a tua bicicleta não tremeu nada, né? Você não escuta nenhum tipo de barulho. Ó. Você conhece a tua bicicleta. Se você fizer isso aqui todo dia, antes de você pedalar, se ela tiver qualquer folga, geralmente em roda ou caixa de direção, no caso das contrarrelógio, que acontece muito, você vai pegar. Isso é batata. Isso daqui se tiver qualquer coisinha. Uma coisa muito comum, soltar blocagem. Então, essas aqui ainda, as bikes a disco estão um pouco mais difícil, mas as bikes com as blocagens kick release, é muito comum de soltar blocagem. Às vezes você está pedalando e você sentiu que começou a balançar alguma coisa lá atrás, tua roda está solta. E ela solta com a trepidação, solta com o tempo. Então, super importante, você vem na roda, dá uma mexidinha na roda, na frente, dá uma mexidinha atrás, principalmente aquela roda que você tira para carregar no carro. O pessoal tira muita roda dianteira para transportar no carro. Na hora de colocar, não coloca direito. Confere o ajuste. Ou esquece o eixo. Também. Daí não vai nem conseguir sair do lugar. Né? Você dá aquela freada na frente, empurra a bicicleta para frente e para trás, você vai perceber se tem alguma movimentação. Você não precisa nem enxergar, mas você vai sentir. Então é aquele check-in básico antes de você pedalar. O ideal é você ter o hábito de fazer isso sempre, porque você cria a rotina, cria o hábito. Então você pegou a tua bicicleta, antes de sair você já dá aquela batidinha dela. Bate aqui, vem aqui, já aperta a pressão do pneu, testa a frente, segura. Cara, você faz isso em poucos segundos. É uma coisa que você faz. E se tiver algum problema, você já pega. E daí você não vai pedalar. A não ser que você resolva rápido, né? A roda aqui está frouxa, apertou a roda. Se é um problema no ajuste da direção, numa contrarrelógio, ou você sabe ajustar, ou não vai. Porque, você está com todo o peso do teu corpo aqui em cima. Né? Então é muito perigoso você pedalar com folga aqui na frente, porque você não sabe o que é essa folga. Pode ser só o ajuste, pode ter realmente algum problema. Então são pequenos detalhezinhos, né, um checklist básico, rápido que você faz que pode te evitar muito problema lá na frente. Bruno, vou comprar bike Top Tube City Tube. Acho que é a grande dúvida da galera. Como saber? Tamanho. Olha, é uma questão bem complicada mesmo, porque a gente tem padrão no mountain bike, tá? Geralmente se mede o City Tube, que é o tubo do assento, em polegadas. Então você tem 15,5, 17, 19, a gente tem um padrão. Agora, nas bikes road speed estrada, ou as bikes de triathlon, contra-relógio time trial, não tem um padrão. Então, como eu comentei ali no começo,
Eu fui comprar uma bike L achando que era 56 e era 58. Tá? Então a gente tem muitas situações. Um exemplo rápido aqui, 56 geralmente no mercado, ele é como se fosse o L. Essa Trek do Ramon é L e é 55. Entendeu? A minha Conago era L e era 58. Então, realmente, assim, a pessoa ou ela estuda um pouco ou ela pergunta para um profissional. Porque é muito fácil de errar. Principalmente quando a marca coloca S, M, L, não tem um padrão. Então, tem marca que... né, cara? Já sai de S, M, M, S. Então, realmente é confuso. Se a pessoa não tem conhecimento das bikes, de geometria, de tamanho, realmente é fácil de errar, tá? Então, tem marca que às vezes diz o tamanho pelo seat tube, tem marca que diz pelo top tube, tem marca que diz top tube virtual, entendeu? Então, um outro exemplo muito simples, a Cepo, ela é uma marca japonesa. A estatura média do japonês é mais baixa que o nosso. Então, para nós, o M, que para nós é 54, para eles é 52. Então, você vai comprar uma Cepo M, ela não é 54, ela é 52. Então, a Canyon é ao contrário. A Canyon L é 59. Então, a gente tem muitos fatores, muitas situações, mas às vezes até dentro da mesma marca, uma bike um ano mais antiga, uma mais nova, eles mudam geometria. Então, realmente não tem uma coisa absoluta, não tem nada que eu possa fazer assim que te dê uma dica certeira. Uma coisa que você consegue ter um pouquinho mais de clareza é, se você medir o head tube da bike, então você pega a marca da bike, pega o modelo da bike, pega o ano e mede esse head tube e joga na internet, aí sim você vai ter as medidas da bike certo. Mas fora isso, entendeu? Fora isso, realmente recomendo passar por um profissional, porque é uma variação enorme de tamanhos. Como que mede o head tube? Head tube, então, tubo da frente, que é essa parte aqui. Então, você mede centímetros. Esse aqui deve ter uns 12 centímetros. Você joga na internet, busca a geometria dessa bike, e aí a tabela vai dizer quanto tem de top tube e quanto tem de seat tube.